Oi, eu sou Walter Moreira Neto, fundador do Overclub Family Office, e hoje nós vamos falar sobre holding patrimonial. Tudo o que você precisa saber. Bom, primeiramente é importante a gente saber o que é uma holding patrimonial. Basicamente é uma empresa para administrar os bens e direitos de uma família. Pode ser participação societária, imóveis, aeronave, carro, mas normalmente ela é mais utilizada para colocar e administrar bens que têm algum tipo de renda, como por exemplo os imóveis. E por que ter uma holding patrimonial? Bom, primeiramente é importante saber que ela vai facilitar a gestão e a organização do seu patrimônio. Segundo lugar, você pode ter um planejamento sucessório muito mais interessante, a depender do caso. Dentro do planejamento sucessório, você consegue, com uma holding patrimonial, garantir que o patrimônio numa sucessão ela vá para quem de fato o dono do patrimônio gostaria que ela fosse. Garantir também que o patrimônio continue dentro da família, evitar conflitos entre os herdeiros e facilitar e agilizar também o inventário. Uma holding patrimonial ela também te proporciona uma maior segurança contra os credores. É muito importante lembrar aqui que ficou muito na moda durante o tempo falar sobre blindagem patrimonial. A blindagem patrimonial, na verdade, ela não existe. Existe uma forma de você conseguir se proteger e aumentar o nível de segurança do seu patrimônio. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado de cada um desses pontos depois. Planejamento tributário, entender também como é que você consegue pagar menos imposto, seja na sucessão, seja na doação, seja no pagamento de imposto de renda. Então todos esses aspectos a gente vai falar um pouquinho com mais cuidado depois. Apesar de diversas vantagens que a holding patrimonial ela pode te oferecer, é muito importante fazer um disclaimer aqui. Não existe uma estratégia que ela vai funcionar para todo tipo de família. Então eu vou mostrar agora quais são alguns pontos positivos e quais são alguns pontos negativos, mas é muito importante que o seu Multifamily Office te ajude, te assessore a saber se essa estrutura realmente ela é mais indicada para o seu caso. E como é que você constitui uma holding patrimonial? É bem simples, você abre uma empresa, só que ela tem que estar no objeto social dela, que ela é para administração, compra, venda e aluguel de imóveis próprios. Isso cujos sócios são os proprietários dos imóveis ou dos bens, e esse vai compor e que você vai pegar esses bens e vai transferir para essa empresa. E esse bem que você vai transferir vai ser o capital inicial dessa empresa. Claro que você vai ter alguns custos para incorporar, para elaborar essa holding. Tá? Alguns custos a gente pode falar sobre o contador e o advogado. Você também vai ter custo sobre cartório, na junta comercial, cartório de registro, né, dos imóveis, para transferência dos imóveis e também do ITBI, que é o Imposto Municipal. Aqui em São Paulo, onde eu gravo esse vídeo, hoje ele está em 3%. Esses foram todos os custos iniciais para você constituir uma holding patrimonial. Vão ter também, além desses custos iniciais, alguns custos que são mensais. Por exemplo, a contabilidade, você vai precisar ter um contador olhando para a sua empresa. Além disso, você vai precisar ter uma conta corrente e você vai ter que pagar lá as taxas referentes à conta corrente dessa pessoa jurídica. Então é necessário, antes da gente pegar e com certeza montar uma holding patrimonial, avaliar esses custos. No final desse vídeo eu vou mostrar um exemplo, um estudo de caso realmente, e um exemplo que vale a pena e outro exemplo que não vale a pena do ponto de vista financeiro, para que você entenda se no seu caso vale a pena ou se não vale a pena você montar uma holding patrimonial, principalmente por conta dos custos, ou seja, eu estou falando do ponto de vista financeiro. Mas agora eu vou falar especificamente quais são as vantagens, eu vou um pouco mais a fundo nas vantagens que a gente tem com uma holding patrimonial. Bom, um dos principais vantagens que a gente tem na holding patrimonial é facilitar a gestão deste patrimônio. Mas por que isso acontece? Primeira coisa que a gente consegue fazer é a eliminação do que a gente chama que é condomínio. Ou seja, quando você tem um imóvel onde você tem diversos proprietários, estou pegando um imóvel como exemplo, mas quando você tem um imóvel com diversos proprietários, você pode vir a precisar da anuência de todas essas pessoas que são proprietárias desse imóvel para conseguir, por exemplo, vender, alugar, fazer alguma coisa com relação a esse imóvel. Mas se esse imóvel, por exemplo, estiver dentro de uma holding, você não necessariamente precisa da anuência de todo mundo, se assim constar, por exemplo, você pode decidir simplesmente por maioria simples, isso obviamente se constar no contrato social. Para o planejamento sucessório também a holding é bastante indicada. Você consegue fazer a doação das cotas, mas manter o usufruto com dois direitos bem importantes. O direito político,
que basicamente é o direito de você conseguir administrar essa sociedade, obviamente se isso constar no contrato social, e os direitos econômicos, que basicamente é sobre você poder receber dividendos dessa empresa. Você pode estar se perguntando agora, tá bom, Walter, mas eu na pessoa física eu também posso doar meu bem. Pode, mas a grande diferença está na venda. Quando você doa um imóvel, por exemplo, e você vende este imóvel, o valor referente da venda deste imóvel vai para o donatário e não para você. Enquanto que se você estiver dentro de uma holding patrimonial, esse valor da venda, ele entra dentro da renda e você, como administrador que possui o direito econômico, consegue retirar esse valor em forma de dividendos. Essa é uma grande diferença entre uma doação na pessoa física e na pessoa jurídica. A holding patrimonial, ela também te permite a inclusão de algumas cláusulas restritivas que são bem interessantes. Por exemplo, vou falar de alguma delas aqui. Você tem a cláusula de inalienabilidade, que você basicamente proíbe o donatário de vender este imóvel. Você tem uma outra cláusula que a gente chama de impenhorabilidade, que basicamente proíbe que esse patrimônio ele se comunique com o patrimônio da outra pessoa que você casou, né, do donatário se ele é casado, mesmo em comunhão universal de bens. Você tem também outra cláusula que a gente chama de impenhorabilidade, que você impede que por conta de que esse bem ele possa ser penhorado, a menos que tenha dívida do próprio bem, como por exemplo uma dívida de IPTU, por exemplo, mas essa cláusula ela impede que este bem ele seja penhorado por dívidas do próprio donatário. E também você consegue colocar uma cláusula chamada cláusula de reversão, que basicamente reverte isso caso o donatário venha a falecer antes de você. Outra coisa também que a holding permite, outra vantagem dela, é uma maior proteção contra os credores, que eu já falei um pouco mais acima. Vamos um pouco mais a fundo nisso. De novo, não é uma blindagem patrimonial. Porque a não ser que ela funciona, mas assim, a menos que não tenha uma desconsideração da personalidade jurídica, o patrimônio dos sócios eles não se confundem com o patrimônio da holding. Então isso é uma coisa interessante. Você tem um aumento de proteção contra os credores. E outra coisa, mesmo que as cotas venham a ser penhoradas, elas normalmente não impedem a gestão daquela holding, ou seja, se a cota for penhorada de algum dos sócios, não impede que você possa, por exemplo, vender um determinado imóvel. Você não precisa esperar isso ser resolvido para você conseguir fazer de fato a administração. Então esse é mais um ponto bem positivo da holding. Outro ponto interessante é com relação ao imposto de renda, principalmente quando a gente estiver falando de aluguel, tá? Eu vou dar algum exemplo. Mas, basicamente, na pessoa física, você vai ter lá, dependendo do valor do aluguel, mas você vai cair na tabela progressiva, onde você pode vir a pagar pelo aluguel alguma coisa em torno de 27,5% de imposto. Enquanto que se ele estiver na holding patrimonial, a alíquota de imposto, ela gira em torno de 11,33%. Então, aparentemente, parece que faz sentido em todas as circunstâncias, mas vou colocar um exemplo agora abaixo para você entender. Vou colocar um exemplo aqui sobre a eficiência da holding patrimonial, falando especificamente dos aluguéis. Então vamos pegar esse seguinte caso. Os custos iniciais em torno de 2.500 mais o ITBI. Se a gente tiver em São Paulo, alguma coisa em torno de 3%. Então eu considerei aqui contador ou advogado em R$1.000, cartório e junta comercial para a constituição dessa empresa R$500, o ITBI, que é o imposto municipal, em 3%, e um valor de R$1.000 aqui para o cartório de registro para transferência dos imóveis em R$1.000. Os custos mensais eu coloquei alguma coisa em torno de R$1.000 para contabilidade, outros custos que podem envolver documentação legal da empresa, alguma coisa em torno de R$300 por mês, e em custos mensais de manutenção de conta corrente, eu coloquei 0, porque hoje em dia você não precisa mais ter conta nos grandes bancos e ficar pagando essas taxas absurdas, tá bom? Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Vamos colocar lá um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, um casal, João e Maria, casado em comunhão parcial de bens, tem 8 imóveis que têm renda de aluguel. Todos esses imóveis eles foram comprados depois do casamento, ou seja, ele é bem comum do casal e pertence 50% para cada um. O valor de todos esses imóveis somam 6 milhões. 7 imóveis valem 5 milhões. Todos eles estão alugados e a renda de aluguel desses 7 imóveis
gira por volta de R$40 mil por mês. E vamos supor que o seu Multifamily Office fez a análise e concluiu que a renda que esses imóveis geram estão totalmente alinhados com o seu planejamento patrimonial e devem ser mantidos. Outro imóvel, o imóvel que sobrou, ele vale R$1 milhão e ele está vago. Ele foi comprado lá em 2005 por R$500 mil e depois da análise do seu Multifamily Office entendeu que vale mais a pena vender este imóvel, pagar os impostos e os custos da venda e investir o valor líquido recebido seria muito mais vantajoso do ponto de vista financeiro do que alugar. Esses bens hoje estão na pessoa física, então sofrem aquela tributação da tabela progressiva que eu comentei de 27,5%. E o custo da imobiliária é de 10% sobre o valor do aluguel bruto. Então agora vocês estão vendo algumas imagens e como vocês podem ver, a conclusão é o seguinte: temos uma economia de aproximadamente R$ 3.800 por mês e o custo para a elaboração da holding tem um payback simples de 42 meses. Ou seja, com esse aumento de renda, a gente pode dizer assim, você consegue pagar todos os custos inerentes à constituição da holding e aí isso em 42 meses e após isso você ter esse lucro, esse aumento de receita em torno de quase R$4 mil. Legal também saber que o aluguel valeu bastante a pena, sempre legal fazer essa continha. Agora vamos falar um pouquinho na venda. Será que na venda vale a pena? A tributação na pessoa física e na pessoa jurídica ela funciona de uma maneira diferente, não só a alíquota, mas como também a base de cálculo. Na pessoa física, a gente tem aquele imposto que ele pode variar de 15% até 22,5%, sobre ganho de capital, sobre o lucro da operação. Enquanto que na holding vai girar em torno de 6,7% mais ou menos, só que o valor ele incide sobre o valor bruto e não só sobre a diferença. Ou seja, quanto mais perto o valor da venda tiver do valor de aquisição, menos vai fazer sentido fazer essa venda através de uma holding e mais vai fazer sentido através da pessoa física diretamente. Então vamos fazer uma continha agora, que nem eu fiz agora sobre aluguel, para dar um exemplo sobre se vale a pena ou não nesse caso que eu vou falar agora. Nesse exemplo aqui eu coloquei que nós temos um valor de aquisição de R$500 mil, vou fazer a diferença agora da venda na pessoa física e na pessoa jurídica, tá? Então lá, o valor de aquisição R$500 mil e um valor bruto na venda de R$1 milhão. Vocês notam que o imposto pago ou devido na pessoa física, que nesse caso seria de 15%, é de R$75 mil, enquanto que na holding, fazer essa venda através da holding, é de 67.300. Ou seja, neste exemplo, fazer uma venda na holding, ela é mais eficiente, gera um valor agregado ali de R$7.700. Agora eu vou falar um outro exemplo que não é tão interessante ter na holding, para vocês terem os dois mundos, tá? O valor de aquisição aqui nesse exemplo, de 900 mil, mudou, e o valor da venda é de 1 milhão. O imposto de renda na pessoa física de 15 mil e o imposto na holding de 67.300. Olha como é mais eficiente, neste caso, fazer uma venda na pessoa física ao invés da holding. Por quê? Porque o valor de aquisição está muito mais próximo do valor de venda do que no exemplo anterior. Então é bem importante a gente avaliar esses custos, ver se vale a pena, se não vale a pena colocar. Na hora da venda, principalmente, avaliar se o custo de aquisição está muito perto do custo de venda, porque aí provavelmente vale mais a pena você decidir por fazer uma venda na pessoa física. Mas também tem uma coisa muito importante. Lembra que eu falei que montar uma holding patrimonial não é solução para tudo? Uma coisa que eu vejo muito quando chega a família para a gente atender aqui é que são as famílias que entendem que holding patrimonial faz sentido e às vezes realmente faz muito sentido para aquela família especificamente, mas elas resolvem colocar, por exemplo, patrimônio financeiro dentro da holding. E não é a maneira mais eficiente que você tem para fazer uma gestão patrimonial dentro de uma holding, principalmente pela carga tributária. Você vai acabar pagando muito imposto para fazer essa gestão financeira e talvez não valha a pena. Óbvio que você tem alguns ganhos com relação à facilidade de gestão, doação de cotas e tudo isso que você tem quando você está falando em bens que geram renda, como por exemplo imóvel, mas você perde muito em termos tributários. Vamos fazer um outro exemplo para entender claramente como é tão prejudicial do ponto de vista tributário ter o seu patrimônio financeiro dentro de uma holding.
Então imagina o seguinte, vamos pegar uma família com patrimônio de 50 milhões, patrimônio financeiro agora, tá bom, gente? Então eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia. Um patrimônio investido lá de 50 milhões, que ele pode ou não pode ser investido através de uma holding. Vamos imaginar que esse patrimônio tenha lá um rendimento de 7%. Então o rendimento de 7% vai ser 3 milhões e 500. O imposto que se pagaria dentro de uma holding, ele seria de 34%, que daria 1.190.000. Enquanto que na pessoa física seria de 15% ou 525 mil. Olha a diferença. A diferença daria uma diferença anual de imposto de quase 700 mil reais. Ou seja, bastante diferença. Então, não coloque o seu patrimônio financeiro dentro de uma holding. Tem outras estruturas mais interessantes para você fazer essa gestão. Como, por exemplo, um fundo exclusivo, se você estiver fazendo essa gestão aqui no Brasil, ou a estruturação de uma empresa offshore, caso você esteja fazendo a gestão do seu patrimônio fora do país e tenha pelo menos uns 500 mil dólares de patrimônio. Outra grande vantagem da holding patrimonial é que você consegue fazer uma sucessão muito mais barata. Por quê? Se você fizer, a sucessão normalmente, o imposto que você vai pagar, o ITCMD, que isso vai variar de estado para estado, aqui em São Paulo, onde eu gravo esse vídeo, ele é de 4%, mas quando você faz, quando tem essa sucessão na pessoa física, o valor, esses 4%, eles vão incidir em cima de um patrimônio, vamos continuar no exemplo dos imóveis, o valor de mercado deles, é o valor venal, na verdade, que é um valor muito similar, muito parecido com o valor de mercado. Enquanto que na holding ele vai incidir sobre o valor contábil das cotas. E vamos pensar, se a gente pode transferir os imóveis ao valor contábil, o patrimônio líquido, que de fato é o que vai ser usado para para pagar o ITCMD, vai ser um valor muito menor. Então você vai continuar pagando a mesma alíquota de imposto, só que sobre um valor muito menor. Vai gerar uma grande economia para você. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Coloquei uma comparação aqui de novo entre uma sucessão de uma família que tem o patrimônio na pessoa física ou que detém, por exemplo, os bens imóveis dentro de uma holding. O patrimônio aqui da família eu coloquei de 20 milhões e o ITCMD aqui em São Paulo de 4%. Se você estiver em outro lugar vendo esse vídeo, só adequar esse imposto. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o teto do ITCMD é 8%, mas possivelmente esse valor será aumentado. Mas vamos lá. O valor do imóvel na doação ou herança seria de 30 milhões. Então vamos incidir agora esse ITCMD, que é o imposto de sucessão. Na pessoa física, ele seria lá esse imposto no valor de 1.200.000, enquanto que dentro de uma holding seria somente 800.000. Ou seja, a gente teria uma diferença anual de imposto de 400.000. Uma bela de uma diferença. Então, basicamente, vamos recapitular um pouquinho o que a gente viu nesse vídeo, o que é importante a gente saber sobre a holding patrimonial. Então, basicamente, a gente viu o que é uma holding patrimonial, para que serve uma holding patrimonial, qual que é as suas vantagens, qual que é as suas desvantagens, quais são os custos que a gente tem para construir essa holding patrimonial, exemplos de benefícios tributários e sucessórios. Ou seja, esse pacote de informações talvez seja o necessário para que você consiga decidir ou não ter uma estrutura como essa para fazer a gestão do seu patrimônio. Eu lembro mais uma vez que não é interessante você simplesmente ver as vantagens, ver as desvantagens e decidir por fazer ou não. Eu recomendo que o seu multifamily office que te atende, o seu private bank ou o advogado, o escritório de advocacia que você escolheu para fazer esse trabalho, que olhe o seu patrimônio como um todo para saber se realmente essa solução é a melhor para você. Tá bom? Hoje eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou e acha que esse conteúdo pode fazer diferença para alguém, compartilha, se inscreve no canal e dá o seu like. Um abraço!